Olá, meus amores, bom dia. Vamos agora iniciar a correção da atividade das páginas 50 e 51, certo? Que é relacionada à variação linguística, né? Que é aquela maneira de falar que o brasileiro tem, de acordo com a região que ele mora, de acordo com a classe social que ele vive, de acordo com a profissão que ele exerce, de acordo com a situação em que ele está. Então, a variação linguística são esses falares, tá? São essas variações do nosso português. Então, na primeira questão, leia o trecho a seguir, retirada do conto Os Dois Papudos. Enquanto pinicava as cordas, prestava atenção às palavras dos dançarinos. Eles entoavam segunda, terça, quarta, quinta. Então, na letra A, identifique nesse trecho uma expressão relacionada ao ato de tocar a viola. Então, eu percebi que alguns alunos não conseguiram responder corretamente uma questão dessa, uma questão simples, tá? Então, qual é o trecho aqui que indica que ele estava tocando a viola? Pinicava as cordas, né? Que é aquele movimento de tocar a viola. Pinicava as cordas é a resposta correta. Na letra B, considerando a situação apresentada no conto, o que essa expressão significa? Então, pinicar as cordas significa tocar um instrumento musical de corda. No caso dele aí, a viola, tá? Letra C. Reescreva a frase em que a expressão é utilizada, substituindo-a pelo significado indicado na resposta do item B. Então, como é que vai ficar, gente? Ó, enquanto tocava um instrumento musical de cordas, prestava atenção às palavras dos dançarinos. Então, vocês vão trocar o pinicava as cordas por tocava um instrumento musical de cordas, certo? Letra D. Após a reescrita, que mudança é possível observar na frase? Então, a gente percebe que a frase ela fica mais formal, fica mais do entendimento de todo mundo. Por que que alguns alunos não conseguiram identificar? Porque se pinicava as cordas é a maneira de falar de um determinado lugar, de um determinado grupo de pessoas. Então, se ele tivesse colocado tocava um instrumento musical de corda, seria de mais fácil identificação. É por isso que a resposta é tornar a frase mais próxima do registro formal. Letra E. Em sua opinião, por que essa expressão foi usada por quem registrou o conto? Né? Então, por que vocês acham que ele usava pinicava as cordas e não tocava um instrumento musical de cordas? Porque provavelmente, né, para ser fiel ao modo como a história foi contada, mantendo a expressividade do texto, o modo de falar das pessoas, que a gente já sabe que Os Dois Papudos foi escrito em um ambiente rural, né? Então, para ficar mais característico aos personagens. Letra F. Que relação pode ser estabelecida entre a expressão pinicava as cordas e o gênero conto popular? O conto popular, a gente já sabe que ele tem a sua origem em situações de fala informal, né? Até porque a tradição oral foi preservada por muito tempo, né? Passando de avô para pai, de pai para filho e assim por diante. Então, utilizava muito a característica formal, a fala informal, na verdade. Por isso, as narrativas registradas, né, por escrito, procuram preservar essas características linguísticas, essa maneira de falar da comunidade da qual se originam. Aí nós vamos lá para a página 51, que a primeira vai ser como se fosse a segunda, né? Leia a letra de música abaixo e responda as questões. Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar.
Vai, chama Maria, chama Luzia. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu tô aqui com alegria, seja noite ou seja dia. Eu tô aqui para ensinar chachado, eu tô aqui para ensinar chachado, eu tô aqui para ensinar. Então, na letra A, qual é o significado da palavra chachado? Então, a palavra chachado é uma dança pernambucana popular no Nordeste brasileiro. Letra B, na primeira estrofe, o eu lírico revela um objetivo. Qual é? Então, o eu lírico ele revela que está de volta para poder dançar o chachado. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo para chachar. Então, ele está dizendo que está voltando para dançar o chachado. Letra C. Que termo da primeira estrofe está em desacordo com a norma padrão? Como essa palavra é registrada na norma padrão? Então, o termo aí da primeira estrofe é o olha, né? Que, da maneira formal, da maneira culta, seria olha, O-L-H-A, tá? Letra D. Qual é o efeito produzido pelo uso dessa expressão da forma como aparece no texto, né? Então, ao utilizar essa expressão, o compositor ele reproduz o modo de falar do eu lírico, que é a pessoa que escreveu, né? É a maneira realmente como ele fala, ele colocou no seu texto, né? Na sua música. Letra E. Cite um verso da música que caracteriza uma fala regional. Então, é lá na segunda estrofe onde diz assim, vou mostrar para esses cabras, lá no terceiro verso, viu? Na terceira linha. Na segunda questão. A segunda questão, né, leia o texto a seguir, escrito em 1911. Aí tem, brinquedos e cantos infantis. Muitos dos pequenos leitores deste almanaque, principalmente os do Sul, desconhecem alguns brinquedos e cantos infantis, comumente usados no norte do país. Destes brinquedos, grande parte tem música própria, mais ou menos melodiosa, cantada em coro pelas crianças que se munem para esse fim. Muitos são antiquíssimos, remontam aos tempos coloniais e foram trazidos pelos portugueses, que, como todos sabem, foram os descobridores e colonizadores do Brasil. Um dos mais antigos é, por cento, a ciranda, também um dos mais conhecidos e populares. Então, na letra A, quem era provavelmente o público leitor desse texto, né? Gente, pela escrita aí de algumas palavras, né? País, escrita com IZ, Brasil, escrita com Z, crianças, né? No lugar de crianças, provavelmente são crianças, né? Pois o texto também ele faz referência a pequenos leitores, certo? Na letra B, como você pôde observar no texto, a língua também varia conforme a época. Identifique palavras do texto cuja grafia é diferente da adotada atualmente. Então, vamos lá. Tem a palavra almanaque, lá na primeira linha, né? Que aí tá escrita com CH, e a gente sabe que almanaque hoje é escrita com QE. Nós temos a palavra, lá na segunda linha, comumente, né? O comumente não é escrito mais com esses dois M's aí, antes do U, nem esses dois M's antes do E, né? A palavra país, que não é escrita com IZ, vocês sabem que país é escrita com IS. A palavra música, sem o acento. A palavra própria, sem o acento agudo. A palavra coro, com acento, que não é para ser com acento. Crianças, no lugar de crianças. Antiquíssimos, né? Coloniais, Brasil, com Z e também sem o acento, tá? E na letra C, imagine que você trabalha em uma revista e precisa editar essa matéria para adequá-la à norma padrão atual. Reescreva o texto no caderno, fazendo as adequações necessárias. Então, gente, essa letra C aí eu vou digitar, tá? Eu vou colocar no grupo para facilitar as alterações que vocês devem fazer no caderno de vocês, certo?